Ei, pessoal, hoje vamos falar sobre ela é uma vilã, mas seu marido é lindo. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever para que possamos trazer mais conteúdo de resumos. Nossa história começa com uma cena bem quente. Logo de cara, nos encontramos em um quarto luxuoso onde Romane, nossa protagonista, está lutando para se afastar de seu marido super charmoso e lindo, Cedric. Se você já está se perguntando por que ela está resistindo a um homem tão bonito, não se preocupe, nós vamos chegar lá. O que você deve saber por agora é que Cedric normalmente não é assim. Na verdade, eles nem são tão próximos. Mas quando Romane ouviu que ele estava com febre, correu até o quarto para ver se ele estava bem. Bastou um olhar para a esposa, e Cedric esqueceu completamente da febre. Agora ele está até culpando ela por deixá-lo tão agitado, mesmo sem ela ter feito nada. Sentindo-se desconfortável, ela tenta afastá-lo, mas ele segura sua mão e a beija, admitindo que estava errado. Ele nunca a valorizou como deveria, mas agora confessa de repente que está louco por ela. Se ele está louco por ela ou apenas louco, é difícil dizer, mas uma coisa é certa, não era assim que Romane esperava que as coisas fossem. Veja bem, Romane na verdade não nasceu nesse mundo. Ela veio do nosso, onde era uma médica de uma pequena cidade, com um coração bondoso, mas sem muito dinheiro. Quando seu pai, um beberrão viciado em jogos, faleceu, ela ficou com uma enorme dívida. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o hospital onde trabalhava fechou, e o novo em que começou a trabalhar era administrado por médicos corruptos que só se importavam com dinheiro. Nossa, que falta de sorte! Ela saiu furiosa do consultório médico, apenas para ser atingida pelo maior inimigo de qualquer personagem de Mana, um ônibus. Seu último pensamento foi que, em sua próxima vida, não viveria para os outros, mas para si mesma. A próxima coisa que soube foi que acordou em um quarto luxuoso com uma empregada ao seu lado, no corpo de Romane Roger, a vilã de seu romance favorito. A trama principal é entre os protagonistas Alina e Killian. Cedric, o marido de Romane, que conhecemos antes, é o irmão mais novo de Killian. Na história original, Cedric é obcecado por Alina, o que aos poucos enlouquece Romane de ciúmes. Ela chegou a beber veneno para chamar a atenção dele, mas quando descobriram que ela fez de propósito, foi divorciada e exilada da família. É um destino bem trágico e, infelizmente para Romane, já está em pleno andamento. O momento em que ela acordou foi apenas algumas horas depois de beber o veneno. Alguém dá um tempo para essa garota, por favor? Se eu fosse ela, provavelmente desistiria e beberia o resto do veneno. Talvez a terceira vez seja a sorte, certo? Mas nossa protagonista não está pronta para desistir ainda. Ela se lembra da história original que essa empregada se chama Jane e que ela é absolutamente dedicada a Romane. Talvez, se ela jogar bem suas cartas, elas possam encobrir todo esse escândalo do veneno juntas. Mesmo que as coisas sejam diferentes da história original, ela não pegou o melhor papel, ninguém quer um marido obcecado por outra mulher. Enquanto Romane está sendo vestida por suas empregadas, Jane diz que Cedric está a caminho para vê-la. Ele já soube da notícia de que ela desmaiou por veneno, então é difícil prever o que vai acontecer a seguir. Romane está preparada para quase tudo, exceto para ver o rosto de Cedric na realidade. Ele é muito mais bonito do que o livro o descrevia. Ela fica tão chocada que apenas vê-lo lhe dá um sangramento nasal. Nossa, para uma vilã, ela não tem muito jogo de cintura, hein? Ela rapidamente limpa o sangue enquanto Cedric comenta que ela provavelmente ainda não se recuperou totalmente. Para o choque dela, ele começa a dizer o quanto ficou perturbado ao ouvir a notícia de que ela havia desmaiado. Ele viveu em agonia todos os dias, incapaz de expressar o quanto estava preocupado. O quê? Como assim? Um pouco surpresa, Romane tenta se lembrar de como era seu relacionamento com Cedric na história original, antes de todo o escândalo do veneno. Ela recorda uma cena em que ele disse à esposa que nunca poderia amá-la, mas jurou proteger a imagem deles, fazendo um bom teatro para todos que os vissem. Mas isso? Bem, está uns bons degraus acima de qualquer atuação básica. Ele literalmente parece prestes a chorar. É desconfortável de assistir, mas se ela não quiser ser expulsa dessa casa, terá que seguir o jogo. Jane já está bastante convencida pelas habilidades de atuação dele, então Romane pede para sua empregada sair por um momento para que possam ter privacidade. Assim que as criadas saem, Cedric volta a ser frio. Uau, alguém dá um Oscar para esse homem. Sou só eu. Ou mais alguém achou que ele estava falando sério por um momento. Romane decide ir direto ao ponto e pedir o divórcio. Claro, não é tão simples assim cortar os laços entre eles. Eles foram obrigados a se casar pelo próprio rei, e Cedric jurou um voto. Ele não é do tipo que leva isso levianamente.
Romani não se lembra muito bem desses detalhes da história, talvez eles não tenham sido discutidos no livro. Mas ela pede ao marido que diga ao rei que quer se separar. Cedric meio que suspira e promete explicar a situação melhor no café da manhã do dia seguinte. Na manhã seguinte, Romani acorda de mau humor. Ela se lembra do contexto da história original, que se passa no reino de Martin, mas a família de Romani na verdade era do reino inimigo jurado deles, o reino de Lur. Em uma guerra entre os dois países, o pai de Romani, o conde Calipse, traiu sua própria nação e ajudou o reino de Martin a vencer. Como recompensa, o conde Calipse recebeu o título de duque no reino de Martin, mas ainda assim não era confiável para muitos nobres. Então, para melhorar sua reputação e silenciar qualquer murmúrio, casaram sua filha, Romani, com Cedric e Roger. A história da família dela foi a base de seu casamento. É por isso que Cedric nunca confiou nela, porque ela é literalmente a filha de um traidor. Quero dizer, dá para culpá-lo? Mas algo claramente está diferente da trama original. Ele não a expulsou sem qualquer hesitação, então talvez ainda haja alguma esperança para ela. E se ela continuar se vestindo como a princesa mais bonita do reino, quem sabe ele veja motivos para ser um pouco mais compreensivo. No café da manhã, Cedric volta com sua atuação de marido devotado, e Romani faz o melhor para seguir o ritmo. Mas a atmosfera alegre é interrompida quando um dos mordomos desmaia e começa a espumar pela boca. As empregadas correm para tirá-lo da vista do Lorde. Lady Romani age, mas o instinto de médica fala mais alto. Ele está mostrando todos os sintomas de um AVC, então ela corre para realizar um exame mais detalhado. Afinal, ela é médica e não pode ignorar um paciente precisando de ajuda. Ela se esforça para colocar o mordomo de lado para que ele não se engasgue e ordena que as empregadas e os mordomos removam qualquer item perigoso do local. Ela fica ao lado do mordomo, mesmo quando acaba sendo acidentalmente atingida na cabeça pelo homem inconsciente. Os criados estão todos preocupados com o vestido dela se sujar, mas Romani não se importa. Claro, ela é uma mulher nobre, mas como um vestido pode valer mais do que uma vida humana? Ela insiste que ninguém faça alarde e se dirige ao quarto para se limpar, já que o mordomo parece estar estável. No caminho, ela cruza o olhar com Cedric, surpresa ao ver sua expressão calma e controlada. Um homem acabou de ter um derrame na frente deles, e ele nem piscou. Quem é o verdadeiro vilão aqui? Romani se desculpa pela ausência. Após uma rápida troca de roupa e um novo penteado, ainda mais deslumbrante que o anterior, Jane lhe traz o café da manhã no quarto. Os criados estão realmente surpresos com sua reação nesta manhã, especialmente considerando que ela foi envenenada apenas ontem. Mas nossa garota já lidou com coisas muito piores em seus anos como médica de emergência. Ela é uma casca dura de quebrar. No meio de sua refeição, o mordomo que teve o derrame, Rodel, pede permissão para vê-la. Espera, como ele já está bem? Claro que ela concorda, mas quando ele chega, imediatamente cai de joelhos e implora por seu perdão. Ah, lá vamos nós de novo. Ele admite que isso já aconteceu uma vez antes, quando ele quebrou a xícara de chá favorita de Alina. Ele até chama isso de maldição e não entende o que fez para merecer. Claro, em um mundo com pouco conhecimento médico, ele não poderia entender a natureza de sua condição, mas Romani pode. Ela lhe diz para se levantar e garante que ele não fez nada de errado. Em um pedaço de papel, ela escreve uma lista de ingredientes para ele comer e ordena que ele durma pelo menos 8 horas por dia. Não tenho certeza de como uma mudança de dieta vai ajudar um paciente com convulsões, mas Romani parece confiante de que algumas mudanças básicas de estilo de vida podem facilitar as coisas para ele. O mais importante é tirá-lo da cozinha, então ela vai visitar o marido novamente para pedir que Rodel seja transferido para uma nova posição, idealmente na lavanderia ou na biblioteca, onde não haja tantos objetos cortantes e perigosos para ele evitar. Cedric admite abertamente que não achava que ela se importava com nenhum dos empregados. Isso a deixa irritada, mas, honestamente, ele provavelmente não está errado. A antiga Romani não teria dito nada disso. Para se acalmar, Romani desvia o olhar do rosto dele e acaba olhando para o peito. Abortem a missão, garota! Como alguém pode se concentrar enquanto olha para músculos tão impressionantes? Meio zangada e meio excitada, ela grita para Cedric que, se houver alguém que ela possa salvar, ela sempre intervirá para salvá-lo. Ela até diz que ele não entenderia algo assim. Garota, nem você entenderia. Você não é mais médica, lembra? Pare de se expor. Felizmente, ele não a questiona mais e apenas concorda em transferir Rodel para outro departamento. Romani sai um pouco desconcertada, enquanto seu marido pergunta ao seu braço direito, Roberto, quantas pessoas já sabem sobre o envenenamento até agora? Roberto responde que são alguns funcionários, membros do conselho, além de Alina e Kilian.
Para a surpresa de Roberto, Cedric decide deixar o assunto de lado completamente e delega a ele a responsabilidade de garantir que mais ninguém descubra. Sem pressão, hein? Tentando conter sua surpresa, Roberto deixa seu mestre, que fica ponderando sobre essa súbita mudança na personalidade da esposa. Ela sempre foi assim e ele simplesmente a entendeu errado ou ela está secretamente planejando algo? Uma coisa é certa, ele vai prestar muito mais atenção nela a partir de agora. Romane volta para seu quarto se sentindo frustrada consigo mesma. Claro que um homem como Cedric vai ficar desconfiado se ela de repente fizer uma mudança total de comportamento, mas ela decide não se prender ao passado. O importante agora é se preparar para o futuro. Pensando em sua vida após divórcio, ela está mexendo no armário quando avista uma porta secreta que parece um cofre. É grande o suficiente para ela rastejar para dentro, e quando faz isso, encontra um enorme espaço, como uma biblioteca pessoal. Um pouco preocupada, ela abre um dos livros e encontra uma série de diários médicos com anotações sobre ervas medicinais, ervas venenosas e até inspeções de pacientes com tumores. Não pode ser! Será que Romane também tinha interesse em medicina? Talvez as personalidades delas sejam mais parecidas do que imaginávamos. Ela também encontra um desenho de uma jovem de cabelo curto com uma dedicatória, para minha amada Lily. O que isso significa? Antes que possa ler mais, ela ouve Jane batendo na porta do quarto e corre de volta para o guarda-roupa. Como se já não tivesse problemas suficientes para lidar, agora seu pai está a caminho da mansão. Jane a ajuda com sua terceira troca de roupa do dia e ajeita seu cabelo novamente. Romane lembra do romance que o Duque Calypso é muito afetuoso com sua filha, então está ansiosa para encontrá-lo. Talvez finalmente tenha alguém ao seu lado que possa ajudá-la com o divórcio. Ele certamente parece muito sorridente quando chega, cheio de elogios e dizendo o quanto estava animado para vê-la. Mas assim que o mordomo sai, ele se torna mais frio que Cedric. Claramente ele já ouviu falar que o relacionamento dela está em crise e não está nada satisfeito. Será que atuar é uma habilidade obrigatória neste reino? Sério, por que todos são tão bons em fingir? Não apenas ele é cruel, mas também assustador, segurando o queixo dela e dizendo que ela deveria, no mínimo, manter sua reputação. Ele ordena que ela responda, mas Romane está tão atordoada que não consegue falar. Ele levanta a mão, e é quando tudo se encaixa. Romane teve exatamente a mesma infância que ela, com um pai abusivo e cruel que batia na filha. Ela se recusa a passar por isso novamente, mas, felizmente, a porta se abre antes que ele possa acertar o golpe. É Cedric. Não fica claro se ele percebeu o que estava prestes a acontecer, mas o Duque disfarça incrivelmente bem, tocando a bochecha da filha e voltando a agir todo carinhoso. Esse cara realmente me dá arrepios. Não é à toa que Romane acabou se tornando uma vilã. Cedric e o Duque se cumprimentam, ambos fingindo estarem descontraídos e amigáveis. Cedric nega qualquer rumor de que seu casamento com Romane esteja em crise. Com um sorriso perfeitamente encantador, continua a encenação. O Duque pede para ser avisado da próxima vez para que ele possa se preparar melhor para a visita. Kali garante que só queria passar um tempo de qualidade com a filha, e então Cedric começa a se despedir. Romane entra em pânico. Como ele pode deixá-la sozinha com esse homem? Ele não percebeu o que estava prestes a acontecer? Desesperada para não ser deixada sozinha com o pai novamente, mas sem saber como impedir Cedric, ela chama, querido, fazendo o marido suar frio. Enquanto ele ainda está em choque, ela sugere que todos tomem chá juntos, já que faz tempo que o pai dela não a visita. Seja por ter entendido o recado ou por ainda estar em choque, Cedric concorda em ficar, desde que o Duque não se importe, e ele não se importa, embora estivesse planejando sair de qualquer maneira. Parece que saber que Cedric ficaria por perto o assustou um pouco. Que covarde! Romane faz o melhor que pode para agir como a filha dedicada que já sente falta do pai, e eles se despedem calorosamente do Duque. Mas antes de sair, ele lança um olhar sombrio para ela. Romane não consegue evitar se perguntar por que seu passado nunca foi mencionado no romance original. Justo quando ela está ponderando isso, seu marido se aproxima alarmantemente dela. Finalmente, eles se sentam para ter uma conversa adequada sobre o divórcio. Depois de ouvir o que o Duque disse, Cedric explica que se separar será mais difícil do que pensavam. Os rumores sobre o estado do casamento já estão se espalhando, e o fato de o Duque ter aparecido tão de repente significa que as coisas devem estar bem ruins. Somando a isso a ordem do rei, e já é complicado o suficiente. Mas fica pior, Cedric revela que foi prometido a ele que herdaria o ducado de seu pai desde que se casasse com Romane. Então, basicamente, todos estão se beneficiando desse casamento, exceto ela. Isso é tão injusto, mas de alguma forma Romane mantém a calma. Cedric diz a ela que não aceitará o divórcio.
Em vez disso, eles precisam consertar o relacionamento apenas o suficiente para que ambos possam tolerá-lo. Ele percebeu que ela estava agindo de maneira tão ridícula todo esse tempo porque secretamente queria ser expulsa. Se isso for verdade, é novidade para Romani, mas ela acha que faz sentido. Ela está começando a sentir que é a personagem mais incompreendida de toda essa história. Mas agora ela sabe que não pode se sustentar sozinha sem ele, e certamente não pode contar com o pai. Ela concorda em permanecer no casamento até que Cedric seja oficialmente nomeado Duque Roger. Para sua surpresa, ele também promete ser o marido melhor, mas Romani não está tão preocupada com isso quanto com sua sobrevivência. Ela o faz prometer que lhe dará 1 milhão de ouro como compensação quando se separarem. Ela o obriga a redigir um contrato com todas essas condições, incluindo que ambos devem fazer o melhor para parecer um casal feliz em público. Satisfeita, Romani retorna ao quarto, pensando em quanto pode comprar com 1 milhão de ouro. Ela acaba se cortando levemente com o contrato, mas quando chega ao quarto, Jane não está lá para ajudá-la a fazer um curativo. Em vez disso, ela encontra um misterioso buquê de flores roxas sobre a mesa. Jane retorna logo depois, dando a Romani tempo suficiente para esconder o contrato. As flores são de Rodel, agradecendo-a pelo incidente daquela manhã. Será que só se passou um dia? Como ela ainda não está exausta? As flores são um toque agradável e a fazem lembrar de sua vida passada, quando pacientes humildes lhe davam buquês como forma de agradecimento pelos seus serviços. É um gesto doce. Mas pessoalmente, eu teria preferido o pagamento. Ela manda Jane sair para descansar, surpresa ao descobrir que, ao olhar para baixo, seu dedo parou de sangrar. O que é isso? Naquela noite, Cedric sai para o jardim para se encontrar com uma figura bem suspeita chamada Sylvia, que claramente tem trabalhado para ele. Sylvia também tem espionado sua esposa, o que é meio nojento. Se ele quer saber o que ela está fazendo, por que não vai e pergunta diretamente? De qualquer forma, não importa, já que ela tem lido o dia todo. Mesmo assim, ele não consegue deixar de ser suspeito e não consegue entender o que ela está planejando. Uma semana depois, Romani está tomando chá no jardim, como uma clássica nobre, mas sim, como você sempre suspeitou, é chato pra caramba. Ela não teve eventos sociais durante uma semana, já que estão reparando a ponte que leva à propriedade. Felizmente, ela termina hoje, justo a tempo para a volta do Duque e da Duquesa, os heróis originais desta história. Isso a deixa um pouco nervosa ao imaginar encontrá-los. Se Cedric tem uma má impressão dela, posso apenas imaginar o que Alena e Killian devem pensar dela. No livro, Alena sempre tentou ser amiga dela, mas Killian não gostava muito dela. Se ela conseguir conquistar Alena, talvez isso facilite sua vida aqui. Claro que ainda não sabemos muito sobre o caráter dela, e o romance não tem sido exatamente uma fonte confiável até agora, pense em como o Duque Carix acabou se revelando. A caminho de voltar para dentro, ela encontra um jardineiro idoso com uma condição na pele e se torna determinada a encontrar uma forma de ajudá-lo. Essa é a Romani, seu coração é grande demais para seu próprio bem. Enquanto Romani tem estado entediada durante a última semana, seu marido tem cumprido sua promessa de prestar muito mais atenção nela. Principalmente, ele tem usado os servos para espioná-la, mas também pretende manter as aparências em público. Quando seu irmão e Alena voltarem, ele quer recepcioná-los junto com Romani, vestindo uma roupa que parece ter saído de O Grande Showman. Ele vai direto para o quarto dela, eles não puderam se ver muito desde que o treinamento dele com os cavaleiros o manteve ocupado. A porta está entreaberta quando ele chega, então ele espreita e a encontra sentada no chão com um monte de guarda-chuvas. Menina, o que ela poderia estar fazendo com tudo isso? Ela o chama de querido de forma vivarda e claramente não percebeu que já era hora de ir. Jane entra correndo e a repreende por fazer bagunça, pedindo a Cedric para esperar do lado de fora enquanto elas a deixam um pouco mais apresentável. Caramba, essas duas realmente precisam melhorar a química delas se vão enganar alguém. Alguns minutos depois, Romani se junta a eles no corredor, vestida com uma roupa escarlate combinando. Ela tenta explicar o incidente anterior, dizendo que não conseguia decidir qual ela gostava. Talvez ela realmente seja tão exigente, mas Cedric sabe que não deve ser tão facilmente enganado. No início do relacionamento deles, antes da envenenação, eles se encontraram para discutir um rumor que surgiu, um que afirmava que ela estava namorando alguém. Sendo seu habitual eu frio e impassível, Cedric não se importava se ela não era leal a ele, mas pediu que ela ao menos mantivesse a dignidade de sua família, não tornando isso tão óbvio. Como qualquer garota. Romani se ofendeu com isso e apontou que ele não a trata como uma dama da casa, então por que ela deveria agir como uma? Ela também tentou tirar mais dinheiro dele, dizendo que gastou toda a sua mesada em vestidos, o que não é muito crível, ela teria que ter comprado uma loja de vestidos inteira em uma semana.
Ela também fez um grande alarde sobre Helena e incentivou seu marido a encontrar uma maneira de se livrar dela. Naquela época, parecia que ela realmente queria que ele a expulsasse, mas depois que ela acordou do veneno, tudo mudou. Agora ela o chama de querido e brinca com guarda-chuvas no chão do quarto. Quem é essa mulher? Ele lhe diz sutilmente que manterá seu envenenamento em segredo, enquanto Romane brinca que ele deveria se preocupar mais com quem fez isso, como se eles não soubessem que ela mesma é a culpada. Isso é flerte? Será que os dois finalmente estão encontrando alguma química? Eu realmente espero que sim, porque é hora de colocar em cena a melhor performance deles diante do Duque e da Duquesa Roger. Ele cumprimenta seus pais primeiro e logo atrás deles estão os verdadeiros protagonistas, Alena e Kilian. Ela está toda sorrisos e calorosa com ele, enquanto, por outro lado, há um pouco de tensão entre os irmãos, o que faz sentido, já que dois irmãos se apaixonam pela mesma garota. As coisas estão prestes a ficar estranhas assim que Alena aparece. Cedric parece esquecer completamente da esposa a quem disse que se dedicaria. Ela é como a quarta roda mais óbvia do mundo. Então a duquesa muda a conversa para perguntar sobre o desmaio de Romane, e Cedric garante a ela que não é nada a sério. Alena, em particular, parece preocupada, o que é o sinal de Cedric para começar a agir como um marido apaixonado novamente. A verdadeira protagonista parece intrigada com a proximidade deles e sugere que os quatro tomem um chá e ponham a conversa em dia. Parece que é hora de realmente intensificar a afeição. O Duque e a Duquesa vão para dentro descansar, e apenas alguns minutos depois, Romane e Cedric acabam de alguma forma em cima um do outro. Como isso aconteceu? Apenas alguns minutos antes, Alena sugeriu que Romane não precisava se juntar a eles para o chá se não quisesse, o que é uma jogada meio traiçoeira, se você me perguntar. Ela só quer os dois irmãos para si. Surpreendentemente, Cedric defende Romane e diz que ela está mais do que bem o suficiente para participar, o que é verdade, mas ninguém quer sentar lá em silêncio enquanto três bons amigos se atualizam e a ignoram. Então, ela se desculpa e vai para dentro. No momento em que está se virando, seu sapato fica preso na parte interna do vestido, e instintivamente ela se agarra a um punhado da camisa de Cedric, puxando-o para o chão com ela. Agora, como ela acabou em cima dele e não o contrário é outra história completamente. Você certamente não me ouvirá reclamar. Romane se levanta a Vardli, mas Cedric vê uma oportunidade. Em vez de afastá-la, ele age como se ela ainda estivesse fraca do veneno e abandona seu irmão e seu verdadeiro amor para cuidar dela. Ok, você tem que dar crédito a ele, e isso é bem suave. Enquanto caminham de volta, Romane insiste que foi realmente um acidente e diz a ele para voltar se quiser, mas ele não pode. Eles assinaram um contrato, lembre-se. Eu suponho que ele não está exatamente feliz em deixar Alena com seu irmão, mas pelo menos sabemos que a prioridade dele é o contrato deles. É meio triste quando você pensa sobre isso, ele quer se divorciar tão desesperadamente, mas ainda assim não está disposto a tentar seu casamento. Pobre Romane. Mais tarde, Alena ainda parece preocupada com a condição dela, embora Kilian a assegure para não pensar muito nisso. Ele claramente ainda desconfia da esposa do irmão e lembra a Alena que ela pode ter se envenenado de propósito. Ela também sabe disso, mas ainda acha que Cedric poderia ter sido mais gentil com ela, talvez assim ela não teria agido tanto. Kilian discorda, talvez seja por causa dos óculos, mas ele é muito observador e notou que algo mudou entre os dois enquanto estavam longe. Sempre pronta para se meter nos negócios dos outros, Alena está determinada a descobrir se há realmente mais do que aparenta. Na manhã seguinte, o trio sai da propriedade juntos, dando a Romane a chance de finalmente dar um passeio pela cidade com Jane, mas ela não quer passar a tarde em um café qualquer. Nossa garota tem planos. A primeira parada delas é no banco, afinal, se sua riqueza está toda ligada ao pai ou ao marido, ela não está exatamente em boas mãos. Infelizmente, a antiga Romane não era a melhor em economizar dinheiro, então parece que ela terá que ser econômica. Mas, falando sério, para onde foi toda a sua mesada? Ela não tem tantos vestidos ou joias, será que estava gastando tudo em livros médicos ou algo assim? Depois do banco, as meninas fazem uma caminhada juntas, onde Jane se recusa a compartilhar seu guarda-chuva, já que é uma criada, mas Romane não se importa com isso e, além disso, o tempo está escaldante, ela não quer que o lindo rostinho de Jane se queime. Sentindo-se particularmente afetuosa em relação à sua criada, de repente ela puxa para dentro de uma joalheria, determinada a comprar algo para ela. Não sou só eu ou mais alguém está torcendo por essas duas em vez de por ela e Cedric? Eu quero que Jane e Romane comprem uma pequena casa juntas e sejam apenas garotas pelo resto de suas vidas. Além disso, Jane realmente merece um agrado, ela sempre foi tão dedicada à sua senhora e nunca reclama, não importa quão difícil o trabalho fique.
Ela escolhe um lindo broche de borboleta para Romane, dizendo a ela para usá-lo em ocasiões importantes. Oh, veja a carinha fofa dela. É isso, eu estou oficialmente do time Jane. Quem se importa com Cedric? A verdadeira garota está bem aqui. A próxima parada delas é para comprar um guarda-chuva, então, tanto por economizar dinheiro, eu acho. Ela continua insistindo que precisa de um guarda-chuva mais leve, embora eu não tenha ideia do porquê. Isso deve ser mais um dos planos dela. Ela compra 3 dos modelos mais novos, além de alguns acessórios extras. Quando saem da boutique, Jane está quase enterrada em caixas. Ela espera que Romane vá visitar a oficina de perfumes a seguir, que aparentemente ela sempre frequenta sozinha. Isso a deixa um pouco suspeita, talvez seja aqui que a vilã tem gastado todo o seu dinheiro. Um funcionário chamado Luther a cumprimenta assim que ela entra, notando que ela está um pouco atrasada esta semana. Agora, esse cara está definitivamente envolvido em qualquer coisa que ela tenha andado fazendo. Você já viu um personagem parecer tão desconfiado? Ela tenta cumprimentá-lo casualmente, embora, como você já sabe, nossa garota não é a melhor atriz. Ele a leva para uma sala no porão cheia de frascos diferentes e lhe mostra uma pequena coleção que aparentemente ela pediu. Agora, não sei muito sobre alquimia, mas isso não parece perfume. Para começar, por que todos eles são brilhantemente vermelhos? Luther começa a explicar que esses perfumes têm vários efeitos, como aliviar a dor e ajudar a dormir, o que não parece tão suspeito, mas aparentemente esse tipo de coisa é muito difícil de conseguir no reino de Martin, sem mencionar que são caros pra caramba. Então, por que Romane estava gastando tanto com medicamentos como esses e quem é o proprietário que os adquiriu para ela? Com a curiosidade aguçada, Romane exige uma lista de todos os medicamentos que comprou, todos os quais somam quase 5.000 moedas de ouro. Mas, se ela estava comprando tanto medicamento, onde está tudo? Seu quarto secreto só tinha livros, não frascos. De qualquer forma, isso lhe apresenta uma oportunidade para ajudar o jardineiro com a erupção cutânea. Ela pede um remédio para curar erupções e se oferece para pagar a mais pelo que pediu em troca. Ela quer o nome do chefe de Luther, a pessoa que tem procurado esses itens ilegais para ela. Luther hesita muito em lhe contar, mas Romane faz uma negociação difícil e logo ele cede. O homem em questão é o Duque Ben Aribo. Não ria do nome, eu tenho um pressentimento de que esse homem será muito importante mais tarde. O nome definitivamente apareceu no romance, mas ela não consegue lembrar muito sobre ele. Assim, Romane volta para casa com uma quantidade considerável de sacolas de compras e pede para jantar em seu quarto naquela noite, instruindo Jane a não deixar ninguém entrar pelo resto do dia. Ela está prestes a abrir suas adoráveis compras, mas não consegue se livrar da sensação de que esqueceu algo. Bem, isso porque ela realmente esqueceu. Kellyanne, Eline e Cedric saíram mais cedo sem ela. Os 4 foram convidados para um evento realizado pelo Conde Karen naquela manhã. Cedric pediu à esposa que comparecesse, mas ela preferiu ir à cidade e prometeu esperar por seu retorno em casa para manter as aparências. Agora, eles voltaram para casa, mas sua bela esposa não está em lugar nenhum. Kellyanne brinca com ele, o que realmente toca um nervo em seu irmão, embora eles nunca tenham realmente falado sobre os problemas matrimoniais dele. Houve vários eventos que ele compareceu sem ela, o que é o motivo pelos rumores terem começado sobre o relacionamento dele estar fracassando. Acho que todos nós conhecemos o suficiente do caráter de Cedric para saber que ele não lidaria bem com a humilhação assim que seu irmão faz um comentário. Ele solta outra linha digna de Oscar sobre nunca mostrar seus verdadeiros sentimentos por Romane e assegura que ela estava ansiosa para encontrá-lo mais cedo, embora isso não pareça ter enganado os protagonistas. Roberto aparece para atualizar sobre a condição da esposa, depois disso ele se apressa em sair, deixando a Lena um pouco aborrecida. É só eu ou achamos que ela meio que tem sentimentos por ele também? Quero dizer, eu posso entender, Cedric foi, em um certo ponto, o solteiro mais cobiçado do reino, um capitão dos primeiros cavaleiros imperiais de classe, um herói de guerra e um nobre bonito adorado por todos. Quem não se apaixonaria por ele? Bem, Romane, aparentemente, já que ela quebrou a promessa e se trancou em seu quarto em vez de recebê-lo. Coitado do Cedric, não consegue dizer se ela simplesmente esqueceu ou se a velha Romane está de volta e tentando fazê-lo de tolo novamente. Eu sei que ele não tem sido exatamente o melhor marido, mas eu sinto um pouco de pena do cara. No dia seguinte, Jane informa a ele que sua senhora está doente no dia seguinte também. Cedric apenas pensa que ela está o evitando, o que o coloca em um péssimo humor. Ele se dedica ainda mais ao treinamento de seus cavaleiros, o que parece um pouco estúpido, se ele não quer que os rumores se espalhem, por que está agindo como uma nuvem de tempestade? Vamos lá, Cedric, vamos usar essas habilidades de ator.
Ele parece especialmente perplexo com esse recente desaparecimento, afinal, Romani geralmente era bastante cooperativa quando havia dinheiro em jogo. Enquanto ele tenta descobrir suas motivações, ele se depara com a própria dama nos jardins, tentando prender um mini guarda-sol na cabeça do jardineiro. Ah, agora tudo faz sentido, é por isso que ela estava procurando guarda-sóis leves. Ela estava tentando fazer protetores solares. Eles parecem meio ridículos, mas o jardineiro está feliz que ela se esforçou por causa dele. Ela também trouxe remédio, mas Cedric interrompe justo quando ela está dando a ele, com base na expressão no rosto dele. Romani sabe que é melhor não discutir e o segue obedientemente quando ele diz que quer conversar. Uma vez que estão a sós, ele agarra pelos ombros e exige que ela lhe diga do que se trata tudo isso. Ah, Cedric, é realmente tão difícil imaginar que sua esposa pode ser uma boa pessoa? Você vê, é por isso que eu gosto mais da Jane. Vamos ser honestos, ele está principalmente apenas chateado porque ela quebrou a promessa e passou os últimos dias o evitando. A verdade, é claro, é que ela esqueceu completamente e esteve ocupada fazendo chapéus protetores de sol para evitar que a erupção do jardineiro piorasse. Enquanto trabalhava, ela não pôde deixar de pensar em quão desleixada a limpeza tem sido na família Roger. Normalmente, seria a duquesa responsável pela saúde de seus empregados, mas entre Rodel e os jardineiros, parece que ela se tornou desajeitada, o que pode sugerir que passou o papel para Ainaya como prática. Seria surpreendente, mas não impossível, afinal, ela é muito próxima da família Roger. Você vê, Ainaya nasceu na família Gerald e passou alguns anos felizes durante a infância antes que seu pai, o Duque Gerald, fosse morto na guerra. Sua mãe morreu de choque e desgosto, deixando Alena sozinha com apenas 10 anos. Seus parentes se aproveitaram dela e ela perdeu tudo. As únicas pessoas que lhe mostraram bondade foram o Duque e a Duquesa Roger, amigos de seu pai, que a acolheram e a criaram como sua própria filha. É assim que ela acabou se aproximando tanto de Killian e porque pode estar mais próxima da linha para se tornar a próxima duquesa. Determinada a seguir o contrato e ajudar seu marido a se tornar o duque, ela queria ajudar a equipe da mansão e ser útil para ele. É claro que, ao fazer isso, ela esqueceu completamente sua promessa. Ela decide ser honesta sobre o que estava fazendo e dá uma volta na situação para parecer que fez isso por causa dele, para provar que tinha as qualidades de uma duquesa. Boa jogada, Romani. Ele não pode exatamente ficar bravo com isso, pode? O pequeno truque dela funciona e Cedric a perdoa, embora aparentemente eles tenham algum outro compromisso à noite, o que ela também esqueceu completamente. Alguém dê a essa garota um bloco de notas ou algo assim. Jane a informa, lembrando-a de que uma vez por mês o casal casado compartilha um quarto por questões de aparência, embora de acordo com o romance eles nunca tenham feito nada e até ressentir a obrigação, mesmo que seja fútil. A doce Jane está fazendo o melhor que pode para deixá-la bonita e preparada, caso haja alguma explosão esta noite. Enquanto isso, a duquesa e a Linaya estão dando um passeio pelos jardins juntas. A Linaya consegue, de alguma forma, inserir Romani na conversa, fazendo-se de vítima e agindo como se Romani tivesse sido difícil de se aproximar, o que provavelmente é verdade, mas é óbvio que ela está dizendo isso para ganhar um pouco de simpatia. No momento certo, elas encontram o jardineiro usando o chapéu de Romani. Ele faz um ótimo controle de danos na reputação dela, até fazendo a duquesa sorrir. Ufa, isso foi um timing perfeito. Um pouco mais tarde, um momento constrangedor chegou. Cedric está sentado ali, pronto para ser pintado como uma garota francesa, com o peito exposto e um copo de vinho na mão. É só impressão minha ou alguém mais acha que ele está meio que gostando disso? Sua esposa, por outro lado, não está absolutamente nada. Ela até trouxe um livro para ler caso ficasse entediada. Honestamente, há alguma esperança para esses dois? Ele diz a ela para relaxar, então ela decide tomar um copo, outro e mais um. Não demora muito até que os dois estejam um pouco alterados e Romani solta a pergunta que todos nós estávamos pensando: ele se arrepende do casamento? Uau, levou apenas 3 copos de vinho e de repente eles estão se abrindo. Isso pode ficar mais interessante do que pensávamos, pessoal. Cedric parece relutante em responder, o que é basicamente o mesmo que dizer que sim. Romani fica chateada, batendo em seu peito muito atraente e dizendo a ele para ser mais honesto com seus sentimentos. Toda essa conversa sobre arrependimento e sofrimento finalmente o faz perceber o quão difíceis as coisas devem ter sido para sua esposa todo esse tempo. Quero dizer, ela literalmente se mudou de outro país, foi forçada a este casamento assim como ele, e todos a consideram a filha de um traidor. Uau, realmente levou tanto tempo para ele encontrar um pouco de empatia. Ele pergunta a ela se ela se arrepende do casamento, mas Romani já está bêbada demais para responder. A única coisa da qual ela se arrepende é de não ter dinheiro suficiente para cumprir suas promessas.
Cedric não sabe, mas ela está falando sobre sua vida passada e todas as coisas que deixou para trás. Ele ainda está tentando descobrir o que diabos ela está dizendo quando ela de repente pede que ele se aproxime um pouco mais e pega seu queixo com as mãos. Oh meu Deus, ela realmente está prestes a beijá-lo? Parece que a Romani bêbada é bem ousada, mas ela desmaia antes de conseguir selar o acordo, deixando seu marido para colocá-la na cama. Ele ainda está meio nu quando ela acorda na manhã seguinte e lhe entrega um copo de água. Sério, sou eu a única que se incomoda com essa coisa do hobby? Se você não vai amarrá-lo corretamente, então apenas tire-o. Depois disso, ela promete apenas beber com seu marido no futuro e mais tarde os dois recebem um convite para a festa de aniversário da filha do Duque Aribo, Lady Lucia. O mesmo Aribo que tem procurado medicamentos ilegais para ela. Aparentemente, Lucia muito sofre da mesma doença que matou sua mãe, então o Duque abandonou suas obrigações e passa todo o seu tempo cuidando dela. Isso deve ser o motivo de seu interesse por medicamentos. Killian e Alina não podem comparecer, então Romani e Cedric vão em vez deles, e Romani promete entregar o presente de Alina a Lucia em seu nome. Logo fica claro que Cedric não gosta do Duque Aribo e até avisa sua esposa para ficar longe dele na festa. É a primeira vez que eles vão a uma festa formal juntos, então ele também está preocupado em manter as aparências. Nos dias que antecedem a festa Aribo, o humor de Cedric se torna cada vez mais azedo, não apenas por causa da festa, ele também continua tendo experiências dramáticas com sua esposa, como no outro dia, quando o grupo habitual estava fazendo um passeio de barco no rio. Romani, como de costume, não queria interromper os três amigos que conversavam à vontade, então tentou descer no próximo cais, mas seu pé escorregou na borda do barco e, em vez disso, ela caiu na água. Imediatamente, todos começaram a entrar em pânico. É preciso lembrar que os vestidos dessa época são incrivelmente pesados, como ter uma bola e corrente na cintura. Romani não sabia nadar, então Cedric pulou e puxou os dois à superfície. Isso é o que eu chamo de espírito. Finalmente, ele está começando a agir como um verdadeiro protagonista. Parece que Romani está começando a confiar mais nele como resultado. Após quase se afogar, ela estava claramente assustada e se agarrou ao marido em busca de apoio. Um olhar inocente e vulnerável de Romani deixou Cedric desconcertado por uma semana, e quanto mais ele conversa com ela, pior fica. Roberto percebeu que o jovem duque está totalmente incapaz de se concentrar após qualquer tipo de interação com a dama. A única coisa que ele pode fazer para tirar a mente dela é ir para o campo de treinamento e aliviar suas frustrações com um bom e velho treinamento de esgrima. Viu, pessoal? É assim que você sabe que um homem está mal. E pode culpá-lo? Depois daquela noite de bebida em que ela estava praticamente a segundos de beijá-lo, ele se tornou um verdadeiro desastre. O relacionamento deles é puramente contratual, então até agora ele nunca pensou que ela o visse dessa forma, mas agora ele simplesmente não tem certeza. Após uma semana ou mais balançando sua espada e agindo de mau humor, o dia da festa finalmente chega. Como prometido, Cedric e Romani comparecem juntos, parecendo tudo que um casal de conto de fadas que estão fingindo ser. A família Arabo faz negócios vendendo flores, então os jardins da propriedade são absolutamente deslumbrantes. Quando eles chegam, é claro que já sabemos que não são apenas para mostrar, atrás daquelas arbustos em flor, também há ervas medicinais ilegais sendo canalizadas para a capital. Cedric e Romani são anunciados ao entrar em uma sala que é ao mesmo tempo uma estufa e um salão de baile. Desde o momento em que pisam dentro, os outros convidados sussurram por trás e os criticam. Porque aparentemente pessoas ricas não têm nada melhor a fazer do que fofocar. Romani fica um pouco desconcertada, mas seu marido já está acostumado com isso. Ele a assegura de que o duque aparecerá em breve com sua filha e então as festividades estarão a todo vapor. Curiosa, ela pergunta que doença a Lady Lucia está enfrentando. Disse que sua condição não é visível, mas a faz desmaiar de repente de vez em quando. Tem sido assim desde que ela era criança, então cada aniversário é a forma do duque celebrar que ela ainda está viva. É meio sombrio se você pensar nisso. Nossa médica residente não pode deixar de considerar diagnósticos, perguntando-se qual poderia ser a causa da doença de Lucia. De qualquer forma, não é realmente da conta dela. Tudo o que eles vão fazer é mostrar a cara, entregar o presente de Alina e ir para casa. Ainda assim, eles deveriam fazer uma boa apresentação, certo? Embora isso estivesse escrito no contrato, Cedric parece desconcertado quando sua esposa começa a usar seu charme. Ele consegue acompanhar até que são interrompidos por uma mulher misteriosa com cabelo verde que pede para falar com Romani a sós por um momento. Esta senhora poderia saber algo sobre seu interesse em drogas ilegais?
Cedric a reconhece de imediato e apresenta essa estranha como Lady Mesia Lazy, que é uma coincidência engraçada, já que Mesia é o nome de uma erva que combina perfeitamente com a cor do cabelo dela. Ela insiste que as outras damas nobres estão ansiosas para conhecer Romane, já que é sua primeira vez em um evento de alta sociedade assim no Reino Martim. Algo sobre o olhar nos olhos dela deixa Romane um pouco nervosa, mas seria rude recusar um convite direto como esse. Cedric dá sua permissão, então ela obedece e segue Mesia para uma sala de estar onde várias outras damas estão esperando. Elas parecem um pouco desapontadas por ela estar ali em vez de Alina e imediatamente começam a fazer comentários discretos sobre sua reputação como uma mulher vaidosa e luxuosa. Artemisia não ajuda muito também, sugerindo de forma indireta que o comportamento de Romane é resultado de sua cultura e que elas deveriam tentar respeitá-lo. Ótimo, isso é um verdadeiro comportamento de menina malvada. Elas a trouxeram aqui apenas para derrubá-la. Os jogos realmente começam quando perguntam sobre Cedric, dizendo quão surpresas estavam em ouvir que o casal estaria frequentando essa festa junto pela primeira vez. Romane faz o melhor que pode para se manter calma, respondendo simplesmente que eles se dão muito bem. Acho que a garota precisa de um treinamento de mídia urgente. As outras realmente afiam suas garras. De alguma forma, Artemisia até descobriu sobre o incidente de envenenamento, o que realmente deixa Romane em choque. O que eu disse a vocês? Ela não tem nenhuma expressão de pôquer. Isso a lembra de sua vida passada, onde seus colegas sempre a desprezavam e a excluíam de eventos sociais e de todas as oportunidades de carreira que vêm com eles. Assim que ela vê os paralelos, Romane percebe que as garotas estão completamente se unindo contra ela, mas ela não é mais aquela médica indefesa de sua vida passada. Ela é casada com um homem poderoso e vem de uma família boa o suficiente. Ela não vai deixar ninguém menosprezá-la, não novamente. Romane primeiro responde dizendo que seu desmaio foi por exaustão e não por envenenamento. As garotas atacam novamente, sugerindo que seu marido não gosta dela em eventos sociais, caso ela comece a flertar com outros homens. Não tem vergonha? Mas isso acaba funcionando, dando a ela o ângulo perfeito para distorcer suas palavras e fazer parecer que Cedric estava com ciúmes demais para deixá-la sair em público, com medo de que outros homens a olhassem por muito tempo. É isso, amiga, as garotas malvadas estão tão despreparadas que ficam sem palavras por um minuto. Ela até avisa sutilmente que, se seu marido descobrisse que estavam menosprezando-a assim, ele teria um ataque de raiva. Perfeito! Agora ela respondeu e deu a elas um aviso para a próxima vez. Cedric, que está observando de longe, não tem ideia do que está acontecendo com as garotas, mas consegue perceber que sua esposa está se defendendo bem. Edward Vingate, o líder da equipe de segurança imperial, nota que Cedric está distraído e pergunta o que está errado. Cedric assegura que não é nada, mas um pequeno visconde incomodativo faz um comentário sobre como ele deve estar desconfortável na residência do Duque Erbo, já que é conhecido por não gostar dele desde que estavam na academia juntos. Sério, as pessoas escrevem essas coisas com antecedência? O que aconteceu com ter uma conversa normal? Não podem apenas falar sobre o tempo ou algo assim? Felizmente, Cedric tem um verdadeiro talento para lançar olhares mortais. Após um olhar dele, o Visconde fecha a boca. Claro, ele não estava totalmente errado, já que, como dois alunos talentosos de famílias importantes, Ben Erbo e Cedric Rogers estavam sempre destinados a serem rivais. Eles conseguiram evitar muita tensão durante a maior parte do treinamento, mas quando escolheram o mesmo tópico para suas teses, as coisas realmente esquentaram. Originalmente, Ben disse que mudaria seu tópico, mas continuou escrevendo a mesma tese, esperando provar que seu conteúdo era objetivamente melhor do que o de Cedric. Eita, competitividade excessiva! Eles tentaram conversar após se encontrarem com o professor, e Ben o destruiu, dizendo que ele não tinha metas e nem merecia ser seu rival. O orgulho de Cedric não suportou isso, então ele reagiu e atacou Ben, forçando-o ao chão. No final, Cedric foi punido, e a relação dos meninos ficou quebrada para além da reparação. Desde então, eles se odeiam. É um fato comum que Cedric o evita sempre que possível, o que é parte do motivo pelo qual a chegada dele hoje despertou tanto interesse. Quando o Duque Aribo finalmente faz sua aparição, a primeira pessoa que ele aborda é Romane, quase como se estivesse tentando irritar Cedric. Ele entrega a ela um lenço que ela deixou cair mais cedo, mas desta vez há algo dentro, uma nota dobrada pedindo para que ela o encontre na varanda. Isso é uma surpresa, pois até onde sabemos, Romane e Ben não interagiram muito no original. Então, por que ele de repente está interessado? Isso tudo é apenas uma trama elaborada para incomodar seu rival? Se for, está definitivamente funcionando.
Enquanto Cedric entra em pânico tentando encontrar sua esposa, ela se esgueira até a varanda e encontra seu anfitrião esperando com um copo de vinho, parecendo o próprio Grande Gatsby. Ele fica muito satisfeito que ela realmente veio e está um pouco preocupada que ela pareça tão nervosa, mas isso não se trata de nenhum tipo de negócio suspeito. Acontece que Luther transmitiu a conversa deles diretamente ao Duque, então ele decidiu se encontrar com ela pessoalmente, como ela queria. Bem, isso foi fácil. Eu pensei que ela teria que inventar alguma desculpa, mas no final, ele veio direto até ela. Infelizmente, eles já estão recebendo alguns olhares suspeitos pela janela, então talvez isso seja melhor discutido em particular em outra ocasião. Ben faz um bom trabalho mantendo seu ato jovial e promete entrar em contato novamente em outra oportunidade. Romane estava prestes a sair quando esbarra no único homem que ela não queria ver, seu marido. Ele assume que tudo isso é por causa dele, então Ben o corrige, dizendo que ele só queria conversar com Romane. Cedric está claramente irritado, mas não vai entrar em uma briga em público e promete que podem conversar mais quando chegarem em casa. Sim, já posso sentir que isso não vai acabar bem. Felizmente para ela, a atenção de toda a festa é capturada quando a Lady Lucia desce as escadas ao lado de seu pai, o Duque Aribo anterior. Após a sua aparição, a verdadeira festa começa com música e dança. Finalmente, Romane espera que seu marido a empurre em direção à porta, mas, depois de todos os rumores que enfrentaram, ele está ainda mais determinado a mostrar que são um casal perfeito, tanto na pista de dança quanto fora dela. Sua esposa não teve uma única aula de dança de salão, mas ele é bom em liderar e parece ter deixado de lado sua raiva do momento anterior. Talvez porque ele realmente esteja começando a sentir algo por ela e, de fato, goste de sua companhia. Vamos lá, é o que todos estamos pensando, até Romane pode perceber que algo mudou na maneira como ele a olha. Ou talvez aquela corada seja apenas porque ela está pisando muito em seus pés no meio da dança. De repente, Lucia desmaia, sua respiração vindo em curtas inspirações enquanto ela cai nos braços de seu irmão. Ela não está totalmente inconsciente e ainda consegue falar, mas claramente está com dor e lutando para respirar. Você já sabe o que vai acontecer, não é? A doutora Romane vem ao resgate mais uma vez. Procurando algo que ela pudesse usar em vez de um saco de papel para ajudar a desacelerar sua respiração, ela pega uma caixa de presente e ordena que Ben saia do caminho, o que é bastante ousado, se você pensar bem. Ele está segurando-a de uma maneira que torna ainda mais difícil para ela respirar, mas por que ele deveria confiar em uma estranha rasgando os presentes de aniversário da irmã dele? Mas, por algum motivo, ele confia. Ele vira Lucia para encarar Romane, que a incentiva a respirar lenta e profundamente através do papel de embrulho que ela fez. Os convidados assistem com a respiração suspensa enquanto a jovem garota lentamente volta ao normal. É claro que ela estava hiperventilando, mas o que causou isso é impossível de dizer apenas olhando para ela. Romane sugere que ela volte para seu quarto e tire o espartilho. O que, sim, se ela tem um problema com desmaios, por que diabos ela estava usando um em primeiro lugar? Essas pessoas não sabem absolutamente nada sobre o corpo humano. Romane se sente um pouco desconfortável quando se levanta e encontra metade da festa olhando para ela, mas Cedric e Ben são rápidos em lhe dar crédito pelo rápido restabelecimento de Lucia, embora Cedric não esteja feliz com seu arqui-inimigo e sua esposa terem mais um motivo para se aproximar. Ele não pode exatamente culpá-la por ajudar uma garotinha doente. Ben se despede com sua irmã, deixando os nobres para fofocar mais uma vez sobre Romane. Pelo menos desta vez é porque eles estão impressionados. Finalmente, Cedric sugere que eles voltem para casa e, enquanto estão na carruagem, pergunta como ela tem tanto conhecimento médico. Embora ela tenha boas intenções, ele está preocupado com ela e pede que ela não haja de forma tão precipitada no futuro. Como você pode imaginar, Romane não lida bem com isso. Não acho que nenhum de nós lidaria. Mas ela tem menos experiência neste mundo do que ele. Se ela continuar a correr para ajudar as pessoas em um ambiente tão público, então sua reputação despencará se algo der errado. Ele não quer que ela se meta em encrenca, o que é realmente muito adorável. Ela até o faz admitir isso e fica tão surpresa com sua sinceridade que promete não ser tão imprudente da próxima vez. Ótimo, agora passamos de frios e estranhos para apenas estranhos. Mas um desses idiotas já deveria tomar uma atitude. Como se Fade estivesse ouvindo, no segundo seguinte, a carruagem cai em uma depressão da estrada e o casal é jogado um em cima do outro. Não é a primeira vez que eles estão nessa situação. As coisas ficam um pouco mais sérias quando percebem que o motorista se machucou. Esse é o sinal para Romane. Como não há ninguém por aqui para julgá-la, ela pode realmente ajudar sem se preocupar com sua reputação. Ela deixa Cedric na carruagem como um cachorrinho perdido enquanto sai para tratar da ferida na cabeça do motorista.
Felizmente, a ferida parece bagunçada, mas não é tão grave, e parece que não há danos permanentes no cérebro do motorista, mas ele não para de sangrar. Ela diz para ele começar a contar até 300 enquanto pressiona com força, tentando estancar o fluxo de sangue. Não tenho certeza se essa técnica é aprovada medicalmente. Antes que ela tenha a chance de aplicá-la, um estranho raio de calor surge de sua mão, fazendo-a recuar em choque. No segundo seguinte, já desapareceu, mas ela ainda se lembra daquela estranha sensação como se um fogo estivesse se formando em sua palma. Com a aplicação da pressão, o sangramento finalmente para. A carruagem está muito danificada para ser usada, então eles decidem montar os cavalos de volta para a bandeira. Cedric a ajuda a subir em um cavalo, mas como é sua primeira vez montando, ela está um pouco nervosa, então ele pula para trás dela para acalmá-la e depois dá um chute no cavalo em velocidade total, revertendo tudo o que ele acabou de fazer. Às vezes, eu acho que esse cara é sem esperança. Apesar da adrenalina, Romane acaba dormindo na longa viagem de volta para a propriedade. Seu marido não quer acordá-la, então a carrega em estilo de noiva pelos portões, o que é um timing incrível, já que a Lena está lá para assistir à chegada deles. Espero que isso ajude a entender que um homem é casado, então é melhor ficar longe. Ela vê o sangue em seu vestido e entra em pânico, mas Cedric explica que não era dela. A Lena insiste em obter uma explicação, então ele lhe conta sobre o que aconteceu com a carruagem e como Romane tratou a ferida na cabeça do motorista. Ele a despede para levar sua esposa para dentro, porque, quero dizer, o homem é forte, mas ele está literalmente carregando uma mulher adulta. A Lena encontra uma maneira de se ofender com isso e começa a se estressar sobre como ele tem sido tão frio com ela ultimamente. Uó! Alguém mais tem a sensação de que Romane vai explodir em algum momento? Naquela noite, ela acorda na cama, confusa sobre como chegou lá e por que está vestindo roupas diferentes. Assim que o pânico começa a se instalar, Jane rompe no quarto, salvando-a do constrangimento de se perguntar se seu marido a viu nua. Jane ajeita a senhora na cama e lhe deseja boa noite, deixando Romane a refletir sobre as muitas pessoas doentes e enfermas que encontrou recentemente. Ela se lembra da estranha sensação que sentiu enquanto tratava do motorista da carruagem e se pergunta se isso tem relação com o que a vilã original estava fazendo antes de sua reencarnação. Não querendo pensar muito sobre isso, ela acaba adormecendo tranquilamente. Enquanto isso, Cedric recebe a notícia de que o motorista da carruagem não tinha ferimentos, além de sangue, não havia sinais de que estivesse machucado. Ele não consegue acreditar. As pessoas neste universo são capazes de superpoderes ou isso é exclusivo de Romane? Foi ela quem o curou? Sua mente gira enquanto pede ao médico que mantenha em segredo os resultados. Ele então ordena a Roberto que entregue uma carta urgente a alguém misterioso. Apesar da expressão tempestuosa em seu rosto, ele quase parece voltar ao normal na manhã seguinte durante o café da manhã, onde ele e Alinai aparecem tão próximos como sempre. Romane começa a se incomodar com a possibilidade de que Cedric ainda tenha sentimentos unilaterais por Alinai, especialmente porque ele não a tem dado atenção real. É como se ambos fossem um caso perdido. A duquesa Roger, tendo ouvido sobre a festa do dia anterior, informa a Romane que ela foi convidada para o chá da Lady Lucia como um agradecimento. A duquesa parece particularmente satisfeita com as ações de Romane e até expressa orgulho em chamá-la de família. Essa é uma grande derrota para Alinai, a verdadeira protagonista, que consegue disfarçar sua decepção e pergunta se seus presentes foram entregues. Como desmaiou, Romane promete perguntar sobre os presentes no chá do dia seguinte. Sentindo-se um pouco nervosa por participar de outro evento social, Romane faz uma viagem com Jane. Jane carrega um broche de Romane em seu bolso e, quando Romane aponta isso, Jane começa a se empolgar sobre como ficou feliz ao recebê-lo, comparando-o a um cavaleiro recebendo uma espada por seus serviços. Romane a acha adorável e oferece chamá-la de sua dama de companhia pessoal em particular. A equipe Jane está de volta. Nos campos de treinamento dos cavaleiros, revela-se que a carta urgente foi enviada a Edward Vindati, o capitão da Guarda Real. Ele foi solicitado a investigar casos de feridas curadas magicamente, surpreendentemente, há um caso conhecido de várias décadas atrás. O incidente envolve a família Meyers, que foi eliminada da sociedade após ser condenada à morte pelo rei. Eles eram conhecidos por seus poderes de cura, que frequentemente usavam para ajudar os doentes e os pobres. No entanto, também eram incrivelmente poderosos em batalha, levando a uma luta pelo poder entre os reinos que buscavam ter seus descendentes. No final, os nobres os consideraram poder demais e o rei foi pressionado a ordenar sua execução devido à pressão de outros países. Mas como se mata alguém que pode se curar? Você pergunta. Acontece que eles tinham uma fraqueza crucial, água. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que vocês acharam?
Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte, assim sabemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Nos vemos na próxima!